Quando eu sinto a presença de Deus em nossas vidas, eu não consigo me conter. Eu não consigo. Eu sou chorão mesmo. Eu sou chorão mesmo. Tem pra onde? Lá no seminário, a pastora disse: rapaz, você é chorão. Eu digo: rapaz, eu sou chorão demais. Não dá para se conter. Porque a gente sabe que é o Espírito, a palavra de Deus, é o Senhor ali, ó, habitando em nós. Isso é glorioso. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou fazer a leitura. Nós estamos vindo. Opa! Nós estamos vindo. Eu estou achando que eu vou ter que fazer um púlpito maior. Como eu sou espaçoso, eu estou achando que eu vou ter que mandar fazer um maior. O que acontece? Nós estamos vindo de umas mensagens falando sobre o Cristo, o Jesus de Nazaré, né, e o Cristo ressuscitado. Nós falamos sobre a diferença. Nós falamos sobre o tipo de pessoas que hoje ainda existe. Aqueles que buscam entre os mortos, aqueles que está vivo, aquele que já ressuscitou. Nós falamos sobre aqueles que, mesmo conhecendo a Jesus, sabendo, né? Tá dando microfonia aqui. Mas ainda não acredita, não crê no que ele já fez na cruz. Tem a visão ainda do Jesus judeu, aquele que morreu na cruz, mas não acredita o efeito que a morte de Jesus fez, né? Ele não só morreu e ressuscitou, houve um mover, houve algo sobrenatural, onde as pessoas não entenderam, os discípulos não entenderam e continuaram anunciando a Jesus de Nazaré. E Paulo, por ser judeu, por ser fariseu, Paulo iniciou uma perseguição contra aqueles que serviam a Jesus, os cristãos. Ele perseguia até quando ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro houve uma mudança, né? Perseguia o povo que servia a Jesus de Nazaré. Mas o Cristo ressuscitado apareceu a Paulo. E quando apareceu a Paulo, houve uma mudança. O perseguidor passou a perseguido pela revelação que Cristo deu a Paulo. E essas revelações que o próprio Cristo revelou a Paulo, revelou a Paulo o efeito da cruz de Cristo. Aquilo que muitos não entenderam, Jesus revelou ao apóstolo Paulo, né? E assim o apóstolo Paulo se tornou conhecido como, muitos chamam, né, o homem bomba do evangelho. Por quê? Porque ele começou a falar tudo aquilo que os judeus não entenderam, que os discípulos não entenderam. Nós vamos falar sobre esses assuntos. Estamos vindo das mensagens, né, sobre esse assunto. E hoje nós vamos falar aqui. A nossa leitura inicial está no livro de Atos, no capítulo 13. Capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 46. Amém? Atos 13. Já estava pegando um avião. Aí não é agora não. Atos 13, versículo 46. Nós vamos ler esses versículos. E vamos citar alguns versículos que estão acima desse texto. Amém?
Tá. Tem Bíblia ali, viu? Atos 13, versículo 46. Será a nossa leitura inicial. Glórias a Jesus. Que diz assim a palavra de Deus, né? Atos 13, versículo 46 e diante, que diz assim: Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você porque o Senhor assim o determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Amém, queridos? Vou repetir o versículo 48. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Em algumas versões diz para a salvação. Ou seja, a salvação é a vida eterna. Então, que o Senhor abra os olhos do seu entendimento. Que a palavra de Deus ela entre no seu coração como uma espada de 2 gumes, penetrante, separando, tirando toda a dúvida, tirando todo o empecilho, tirando toda a fortaleza que está na sua mente. Que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração e que você cresça em graça. Amém? Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Nós falamos sobre algumas questões e hoje nós vamos finalizar. O povo, nós já falamos isso, não é novidade. O povo judeu, o povo israelita, os hebreus, eram o povo do Senhor, era o povo que Deus escolheu para ser sua propriedade peculiar. Todas as leis, todas as ordenanças, todos os sacrifícios de purificação, de perdão de pecados, de justificação, sabe, todas as ordenanças era para o povo de Israel, era para o povo judeu, aonde quer que eles estivessem morando, eles tinham por lei o dever de ano em ano ir para Jerusalém, para prestarem culto a Deus, para fazerem sacrifícios, para pedirem perdões, para fazer oferta de expiação. Quando Jesus veio, ele veio debaixo da lei. Ele também
cumpriu os rituais dos judeus. Foi circuncidado, ofereceu também sacrifícios. Ele seguiu a vida como os judeus seguiam. Por isso que Mateus, Marcos, Lucas e João não é o evangelho, não são os evangelhos, entendeu? São livros históricos, livros que contam a lei. Jesus nasceu debaixo da lei. Porém, como ele mesmo disse, eu não vim para destruir, eu vim para cumprir. E ele cumpriu. Em Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E algumas versões dizem para a justificação de todos que creem, né? Então, o que os judeus acreditavam, Jesus desfez. O que é que eles acreditavam? Eles acreditavam que eles eram os melhores. Entendeu, Tata? E os judeus acreditavam que eles, por serem o povo do Senhor, era a nação, vamos dizer assim, como é que eu posso achar uma palavra atual? Vamos dizer assim, era uma nação, porque eles eram uma nação peculiar, era uma propriedade peculiar de Deus. Deus criou eles para isso, porém, eles se achavam melhores, acima dos outros. Eles chamavam de incircuncisos todos aqueles que não eram judeus, que não faziam parte da nação deles, era chamado de incircuncisos. Eles tratavam com indiferença. Um sono, né? Entendeu, Tata? Entendeu, Flávia? Eles tratavam com indiferença, porque se achavam os melhores. Aí Paulo, lá no livro de Efésios, quando já tinha tido a revelação da graça de Deus em Cristo, Deus já tinha falado, Cristo, né, já tinha falado para Paulo que o que os judeus pensavam não era mais como antes. Em Cristo, eles se aproximaram. Entendeu? Por isso que eu citei a mulher samaritana. Havia uma diferença entre eles. Mesmo assim, eles ainda eram nação dos judeus. Eram samaritanos. Mas a palavra dela, nenhuma das partes que ela fala, né? Ela está sentada em um poço. E qual é o nome do poço? Poço de quê? De Jacó. Ela diz assim, quando ele fala, né? Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Quando ele fala, dá-me de beber, ela já coloca a barreira. Como é que você, sendo judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ele não tinha aproximação. Para os judeus, os samaritanos também eram gentios. Entendeu? Havia uma desavença no passado deles. Mas a samaritana, ela diz uma palavra que deixa claro que de uma certa forma eles eram o meu povo. Entendeu? Era o meu povo. Então, ela diz assim, quando ele pede água, né? Como é que você pede água, você sendo judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Aí Jesus diz assim, cadê aqui? Se você conhecesse, em João 4:10, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele te daria água viva. João capítulo 4, no verso 9, ela falando, né? Como é que você pede água a mim se eu sou judeu? Samaritana. João capítulo 4, nós vamos ler, você começar a leitura aí no versículo 10. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom
de Deus e quem é que lhe está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, não tem cântaro, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Ela entendia alguma coisa? Ela estava falando do material, não era o espiritual. Então, Jesus falando para ela do espiritual e ela pensando no material. Aí, por acaso, no versículo 12, por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai? Opa! Entendeu? Então, não havia aproximação dos judeus com os samaritanos. Para os judeus, os samaritanos eram gentios. Eram incircuncisos, vamos dizer assim. Eram indiferentes. Não tinha aproximação. Ela diz: como o Senhor, sendo judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. Aí, ela olhando, falando pela diferença, né? Pela aparência. Jesus disse: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você quem pediria e ele, ou seja, eu, Jesus, lhe daria água viva. Aí ela diz: mas o Senhor não tem como tirar. O poço é fundo, o Senhor não tem balde. De onde vai conseguir tirar essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água se fará nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Olha aí de novo, a vida eterna. Aleluia! Entendeu? Então as pessoas não conseguem ainda entender que a missão de Cristo foi vir resgatar aquele que se havia perdido para levar para a vida eterna. Não é apenas aqui. Aqui você vai reinar em vida. Porque o projeto maior é eterno. A mulher, ela tinha uma tradição. Ela vivia uma tradição. Por isso que ela disse: vejo que o Senhor é profeta. Nos versículos mais adiante. Os nossos pais adoravam nesse monte. A tradição, o culto tradicional. É aquele culto que você diz assim: eu vou porque eu tenho que ir. Eu vou, né, que eu tenho que ir. Por isso que eu falei, eu nunca tive isso, graças a Deus que o Senhor abriu meu entendimento há muitos anos atrás, quando selou essa palavra em mim. Deus é Espírito, e se importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, quando você sai da sua casa, dizendo: eu vou para qualquer lugar, eu vou para a igreja, eu vou adorar o Senhor, eu vou para uma praça, ali vai ter um culto na praça, eu vou lá participar do culto, eu vou para adorar o Senhor, eu vou expressar, porque culto é a nossa vida. Culto, o meu culto é racional, é onde eu estiver. Aqui, no local que estamos reunindo, nós chamamos de uma região celestial. Por quê? Porque Deus nos vê como espíritos, como anjos. Ele não nos vê segundo a carne. Quem não vê segundo a carne é o ser humano, pelas falhas, pelas imperfeições. É por isso que é difícil para as pessoas entenderem a salvação. Entendeu, Tabata? Entendeu, Flávia? A dificuldade das pessoas entenderem a salvação de Cristo é porque olham segundo a carne. Se você for uma pessoa boa, aparentemente, isso aí é salvo. Você pode estar fazendo o que for de bom, aparentemente. Isso aí é salvo.
Tem até uma fotozinha, uma figurinha que eu tenho na minha galeria, que está uma evangélica, com a Bíblia na mão. Aí está dois cidadãos também que aparentemente são de alguma outra religião, são evangélicos. E tem um cidadão no meio, forte, todo cheio de tatuagem, todo roqueiro, tá aí com a Bíblia lá. E a frase, Jesus, meu coração é teu. Aí a evangélica diz, eu não lembro bem a frase, mas dá para entender assim, a indiferença. Entendeu? Lá na praia, um tempo atrás, ano passado isso, tinha um cidadão que ele vendia, trabalhava com incenso, com colares feitos de ossos, colares feitos de concha, artesanato. E esse camarada, se você olhar para ele, se você encontrar com ele à noite, perto de um cemitério, você vai correr. Pra você ter uma ideia. O camarada todo tatuado, todo pintado, com 2 chifres pequenos aqui e tal, a língua cheia de presa, que negócio, a língua cortada no meio, ele bota a língua para fora, cortada a língua no meio, os olhos vermelhos. A mulher, quando viu, misericórdia, saiu correndo. Aí ele olhou para mim assim e disse, rapaz, é triste, só que eu vou ter que gastar para desfazer, porque hoje eu entreguei a minha vida para Jesus. Ele falando, eu entreguei a minha vida para Jesus e agora? Conversa para isso. Eu vou ter que desfazer. Eu digo, meu irmão, agora. Aí a gente usa aqui o linguajar, né? Agora o coco é seco. E por quê? Para Deus, já que se você está dizendo em lágrimas que se rendeu a Cristo, que você crê verdadeiramente, Ele som no seu coração, você para Ele é ovelha. Isso aí, para Ele não muda nada. Agora, para as pessoas, essa é a impressão. Entendeu, Flávio? Se a pessoa encontrar com ele aqui no cemitério, meia-noite, você vai correr, não tem para onde não. Por quê? Porque a nossa mente está focada na aparência. Né? Olha, parece o diabo. Alguém viu o diabo? Não. Mas o que foi implantado na mente das pessoas, quando a pessoa vê o camarada, vai pensar que é o quê? Entendeu? Hein? Que é o cão. Né? Isso é obra do cão, um cachorro com uma colher de pedreiro na mão, construindo o muro. Entendeu? Porque é a aparência. Quando a mulher disse, o Senhor é judeu, pede água a mim que sou samaritana, ela, entendeu? Foi para a aparência, mas ele disse, não, Deus não está interessado com a aparência. Quem está interessado com a aparência é a tradição, são as pessoas. Amém? Então é necessário que aqueles que adorem ao Senhor, adorem o Espírito em verdade. Mas como é que eu vou adorar a Deus Espírito em verdade? Se dedique a Ele, se renda a Ele, faça o seu culto racional, para que você sinta a presença dele. Porque se você estiver no culto 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes e não sentir nada, tem alguma coisa errada. Porque se você está se reunindo para adorar o Rei dos Reis, e você não sente nada, e para você ir, você tem que ser obrigado a ir, né? Como eu já fiz parte há um tempo atrás, se você não vir para o culto tal dia, você não vai fazer parte do grupo de diaconato, né, Flávio? Já teve isso, né? Tal dia se não vier se faltar 2 cultos, você já vai receber uma suspensão. Isso é servir a Deus? Isso é adorar o Senhor Espírito em verdade? Não, isso é adorar o homem. Por isso que eu sempre tive dificuldade com essas coisas. Porque quando eu vou adorá-lo, e hoje eu faço além. Eu entendo além do que eu entendia antes. Por quê? Porque pela graça de Deus eu entendi o apostolado, que é a direção para a gente entender a palavra do Senhor. Porque senão você vai servir a Deus pela tradição. Pela tradição. Aí quando você entende, quando nós entendemos que para você crer, você foi destinado por Deus para crer. Tudo partiu de quem?
partiu de Deus. Entendeu, Tata? Tudo partiu, Flávia, de Deus. Foi o texto que nós lemos. Esse que nós citamos aqui, de João, ela já cria. Ela já adorava. Mas era como? Era tradição. Era sem entendimento. Jesus disse, ela disse, mas os nossos pais adoram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém havia um lugar para adorar. Eles aprenderam que era um lugar. Os judeus tinham outro lugar. E isso criou-se uma barreira entre eles. Porque os samaritanos não iam para lá adorar. Eles adoravam no monte. Jesus quebrou essa barreira. Deus é Espírito. Então já chegou o tempo, já chegou a hora, chegou o momento de você adorar a Deus em espírito e em verdade. Não precisa de um local fixo. Eu só adoro se for lá. Não, onde você estiver e você voltar o seu coração para adorar, você vai adorar e ele vai receber. A gente não está numa igreja, a gente não vai para uma igreja porque a gente tem que adorar o Senhor lá. Não, lá quando você se reúne junto com os seus irmãos, nenhuma só comunhão, nenhum só Espírito, nenhuma só unção, vocês juntos prestam culto a Deus. É a reunião dos membros do corpo de Cristo. Você sozinho, você não é igreja. Você é membro. Você não é corpo, você é membro do corpo. Então mesmo que meu pé estiver lá na frente, ele está separado. Quando ele vem para junto, está junto. Então quando nos reunimos, nós formamos a igreja de Cristo. Amém? Então, quando for adorar o Senhor, adore em espírito. Sabe por quê? É o texto que nós lemos. O Senhor, os que creram foram destinados por Deus para crer. Olha que interessante. Já pensou se dependesse do ser humano se esforçar o mínimo que pudesse se esforçar para crer? Não, ele só vai crer quando ele quiser crer. Já pensou se a gente fosse crer, Flávio, quando a gente quisesse crer? Muitos, quando eu evangelizava aqui na região no passado, muitos diziam assim: não, eu não vou não agora não, estou novo. Não, olha, não quero nem saber disso agora, eu estou novo. Quando eu tiver velho, quando eu não tiver mais nada o que fazer, aí eu vou. Rapaz, eu ouvia, ficava assim olhando, rapaz, como é que o camarada consegue falar um negócio desse? Não, eu estou novo, não vou não. Quando eu tiver velho, que eu não tiver mais o que fazer, aí eu vou. Você vai dizer o que mais para uma pessoa dessa? Pegar a folhinha aqui, ó, e... Não quero não. Eu ficava triste às vezes, sabe? Ficava ali. Quando eu fui, na época, evangelizar para o meu pai, rapaz, era terrível. Não, olha, não venha não, que você... Se quer dar uma de crente, aquele negócio todo. Porque a gente aprendeu que tinha que converter alguém, né? Você tem que dar fruto, você tem que converter alguém. Você tem que ir para a igreja, tem que levar alguém que não sei o que, aquele negócio. Mas não é, para Deus, não é dessa forma. Só vai vir, só vai se render a Cristo, só vai crer, só vai louvar Ele em espírito e em verdade, o que Ele mesmo já destinou. Aleluia. Não adianta você fazer uma campanha, vamos fazer uma campanha aqui de uma semana, uma festividade e não sei o que. Não adianta, você pode fazer para anunciar a palavra de Deus. Anuncia a palavra de Deus e creia que a semente ela foi lançada. Se tiver um coração puro e receber, e crer e se render a Cristo, foi Deus que destinou aquela pessoa para crer. Foi o que nós lemos aqui. Os judeus disseram que não queriam. Eles levantaram contenda. Paulo falando, já voltando para Atos 13, falando, olha, o povo judeu não conheceu a Jesus, Jesus de Nazaré.
filho de Maria. Ele começou a falar, os profetas falaram dele. Os profetas, ele cumpriu tudo aquilo que os profetas falavam. Mas o povo não entendeu. Os líderes religiosos o prenderam. Se você ler o Atos 13, você vai entender o que nós estamos falando aqui. Deus trouxe a sua glória, mas eles não queriam, eles não entenderam. Quando Paulo foi para o templo pregar, uns ainda queriam ouvir. Alguns judeus queriam ouvir a palavra. Outros não queriam ouvir. Então foi o que eles fizeram. Eles se juntavam para impedir Paulo falar. Eles se juntavam para contrariar Paulo, para contradizer Paulo. Paulo dizia, Jesus salvou, não salvou não. Entendeu? Jesus já purificou, não purificou não. Jesus já cumpriu a lei, não é necessário que você cumpra mais a lei. E ele dizia, não, tem que cumprir a lei, tem que guardar os ritos que Moisés nos deixou. Entendeu, Tata? Então eles contrariavam Paulo, eles contradiziam Paulo, ao ponto de que Paulo... Aí eu vou ler aqui para vocês entenderem. Vou ler aqui o versículo 38. Paulo falando, portanto, meus irmãos, saibam que por meio de Jesus, que é, aliás, Caleb, você está aí, senta. Versículo 38 do capítulo 13 de Atos. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada. Saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E é por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Paulo falando para os judeus. Falando para os judeus que estavam ali presentes. Meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus. Ele falando, né? Por meio de Jesus. Ele está falando do Jesus de Nazaré. Por quê? Como os judeus guardavam a lei de Moisés, então ele está falando no Nazareno ainda. Amém? Por quê? Porque a visão da mente dos judeus era quem? De Nazaré, não era Jesus crucificado. Aí ele fala, por meio de Jesus. Ou seja, aqueles que os sacerdotes mataram, aqueles que os líderes religiosos condenaram à morte, ele morreu, o de Nazaré, ele morreu e ressuscitou. É por meio de Jesus. Agora ele está falando de uma outra visão. Entendeu? Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é o quê? É anunciada. João não falou isso? Eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Então Paulo está dizendo, aquele que João falou, que morreu e ressuscitou, é por meio dele que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E é por meio dele... e por meio dele, todo o que crê, já não era mais os judeus, não era mais a lei de Moisés. Entendeu, Tata? E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês, ou seja, vocês quem? Judeus. Entendeu? Ele estava falando para judeus e para gentios. Para os judeus ele disse, por meio, para todos, judeus e gentios, ele disse, por meio, portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. Para todos. E para os judeus, ele disse,
Cadê aqui? E por meio dele, todo o que crê, tanto judeu quanto gentios, todo o que crê, é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Ou seja, a lei de Moisés, os rituais de justificação, era só para quem? Para os judeus. Os gentios não tinham direito. Eles não podiam ser justificados pela lei de Moisés, porque eles estavam distantes, longe. Entendeu? Eles não tinham acesso. Era sem esperança, como diz lá em Efésios, e sem Deus no mundo. Os judeus tinham o ritual de purificação, mas era falho, porque todo ano tinha que ser feito. Todo ano tinha que ser feito. Aí ele diz: por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Aí é quando nós falamos o texto que nós lemos aqui, que uns queriam ouvir, outros não queriam mais ouvir, e outros, os judeus, eles contrariavam a Paulo. Eles iam contradizer Paulo. Aí é quando Paulo e Barnabé diz: era necessário que a vocês fossem anunciados primeiro a palavra de Deus, mas vós a rejeitam. Entendeu? Os judeus ouviram, mas eles rejeitavam. Eles não aceitavam, eles desprezavam. Era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, aos judeus. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Ou seja, aqueles que deveriam receber a palavra, a rejeitaram. E aqueles que pela lei de Moisés não tinham direito a nada, eles a receberam, eles se alegraram, eles creram. Os gentios ouvindo isto se alegravam, né? Paulo falando: nos voltamos para os gentios. Os gentios ouvindo isto se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, aqueles que creem verdadeiramente, eles foram destinados por Deus para a vida eterna. Então não é porque a pessoa aceitou Jesus. Não, eu aceitei Jesus, aí comecei a crer, e servindo a Ele eu vou para o céu. Mas só vou para o céu se eu continuar servindo a Ele. Não é bem assim, né? Não é assim. Nós lemos aqui que os que creram foram destinados. Por isso que a palavra que nós lemos anteriormente, né, nos discursos passados, a palavra da cruz era loucura. Por quê? Porque tudo que Jesus fez na cruz se tornava loucura, tanto para os gregos, era escândalo para os judeus, escandalizavam, e para os gentios, para os gregos, era loucura. Mas aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Entendeu? Então você que está servindo ao Senhor, você se rendeu a Ele porque Ele já te escolheu antes de você nascer. Não foi porque você decidiu. Dia desse agora eu vi um vídeo onde eu não lembro se é uma mulher ou se é um rapaz, que diz assim: eu rejeito a Deus. Camarada pregando para ela, dizendo que Deus, Jesus te ama, Ele te escolheu. Eu não quero ser escolhida. Ele te criou, mas eu não queria ser criada por Ele. Ela se achando
Eu rejeito ele, eu não quero ser filha dele, eu rejeito o céu que ele... Entendeu? Aí das duas uma. Ou é ovelha, ou é bode. Ou é filho da salvação, ou é filho da perdição. Se for filho da salvação, está vivendo como bode, né? É igual o povo lá de Nínive. É que a pessoa, não, porque o povo, Deus ia destruir. Não, ia, mas há um detalhe ali. Por que é que Deus separou, Deus chamou Jonas para pregar em Nínive? Por que Deus... Porque tinha ovelhas e estava na desobediência. Entendeu? Eram ovelhas que estavam vivendo na desobediência, vivendo como ímpios. Entendeu? Por isso que Jonas, quando ouviu, né? Saindo um pouco do tema, Jonas, quando ouviu, disse: eu cheguei para Nínive. Aí, ó, vai para Nínive daqui, ó, fazer que nem lá, ó, pegou o caminho para outro lugar. Mas a ordem era para ele pregar para Nínive, mas ele não quis, porque o povo era perverso. Entendeu? Mas Deus tinha projeto, Deus tinha propósito. Aí ele fez de tudo e mesmo assim Deus disse: você vai para lá, e levou ele para lá. Quando ele anunciou, pregou, o tempo que era determinado para ele pregar, que ele viu que ninguém queria, todo mundo rejeitando, foi o que ele fez. Eu vou esperar. Bom, a minha parte eu fiz, eu anunciei. Não quis, então foi para um monte distante, ficou lá esperando. Ficou lá. Eu fiquei assim imaginando ele com a cara de Zé Manelada esperando. Cadê o fogo que não chegou ainda? Passou o dia, cansado, rapaz, nada. Foi dormir, aí Deus fez crescer uma borboleira, né? Fez uma sombra. Aí ele, né? Tô na sombra. Então não tava no sol quente, né? Tô na sombra. Esperando o quê? Ele estava esperando o quê? O fogo cair. Matar o fogo. Entendeu? Então ele era uma nação ímpia. Então ele foi lá pregar porque Deus mandou. E não, eu vou, Senhor, e foi. Anunciou, pregou, ninguém falou nada, ninguém se arrependeu, ninguém quis saber. Então ele esperou o quê? Ser destruído. É algum sentimento que a gente já conhece? É, né? Algumas coisinhas a gente já conhece. Aí ficou lá esperando. Aí Deus fez, nasceu ali a sombra ali para ele na sombra. Aí no dia, aí o Senhor matou, né? Secou a planta ali. Aí ele, rapaz, indignado com Deus, porque aí Deus disse: ô Jonas, você está indignado porque a Eva nasceu e morreu? Você não plantou, você não fez nada, você está indignado. Eu não posso, entendeu? Eu não posso não destruir aquele povo porque Jonas não ficou sabendo, ele anunciou. Só que Deus já tinha visto que o povo tinha o quê? Se arrependido. O povo tinha se rendido a Deus. Entendeu? Ele ficou esperando a destruição porque ele não sabia. Estava esperando o fogo descer para exterminar. Você está indignado, Jonas, com a planta que nasceu e secou. Você não fez nada, você está indignado e eu não posso. Não me arrepender de matar aquele povo. Eu não posso ter misericórdia dele, Jonas. Um povo que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda. Não sabia discernir. Imagina que situação. Mas Deus queria aquele povo. Tinha propósito, tinha projeto de salvação. Entendeu? E por isso que ele separou Jonas para ir para lá. O povo se arrependeu, o povo se rendeu, se converteram e Deus teve compaixão do povo. Aí Jonas ficou. E hoje é do mesmo jeito. Aí você vai anunciar. Teve uma irmã que disse lá na praia: eu estou pregando para fulano, mas ele não quer. Não quer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar. Eu quero ver o que Deus vai fazer. Eu digo: minha irmã, você vai pagar o preço. Eu vou esperar. Não, mas é desse bem assim mesmo. Eu vou esperar porque ele vai pagar o preço. Eu digo: minha irmã, você está igual o Jonas. Você está igual o Jonas. Mas o sistema religioso faz isso. Paulo disse, Saulo e Barnabé, né? Paulo e Barnabé disse: ó, era necessário eu pregar para vocês primeiro, mas como vocês a rejeitam,
a palavra de Deus? Vocês se rejeitam, vocês se acham indignos. Paulo disse que eles eram indignos. Barnabé falou que ele era indigno? Não, eles eram não. E Paulo disse, vocês se acham indignos. Era necessário pregar para vocês, primeiro a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Mas vocês a rejeitam. Aqui, ó, vocês a rejeitam. Vocês se julgam indignos da vida eterna. Como é que você vai pregar para um crente, para um evangélico? Você já é salvo em Cristo. Você não precisa fazer sacrifício. Você não precisa fazer ordenança. Você não precisa se batizar. Não precisa fazer santa ceia. Não precisa subir monte, fazer vigília. Não precisa. Porque você, se você já quer, creio. Você já é salvo em Cristo. Eu não creio. Não, isso aí eu já ouvi pessoas falando, apontar uma situação de uma pessoa e eu dizer, meu querido, mas fulano está assim, mas ele é uma ovelha de Deus, ele é um servo de Cristo. Pode não estar servindo, mas é um filho de Deus. E ele tem a salvação, porque ele crê. O caba disse, pois se ele crê, se ele vai para o céu, aí eu estou sacrificando, olha o argumento que ele disse para mim. Quer dizer que eu aceitei Jesus, eu estou sacrificando o meu corpo, a minha carne, a minha vida, eu estou jejuando, eu estou fazendo campanha, subindo a monte, vigília, jejuando, consagrando, me batizei, faço santa ceia, e ele vai para o mesmo céu que eu? Eu não aceito. Ele, ó, a prepotência. Aí eu disse, meu querido, deixa eu só dizer uma coisa para você. Você quer que eu fale ou você quer que eu leia? Ou você quer ler? Aí ele, eu quero ler. Aí eu botei para o carrinho, né? Ali, ó, o versículo que está no carrinho. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E o que é que diz o versículo 9? Não tem no carrinho, que eu só coloquei o 8. O que é que tem no 9? Aí ele, não vem das obras. E por que você está dizendo que você vai ser salvo? Porque você faz essas coisas e ele não faz. Porque ele não faz, ele não vai ser salvo. Né? Por quê? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus já escolheu antes da fundação, antes da pessoa nascer. Deus já escolheu. Entendeu? Se a pessoa está vivendo como um ímpio, é ovelha. Está vivendo como um ímpio, uma hora, mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar para o caminho. Porque ele é ovelha. E as minhas ovelhas, né? Eu sou bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Mas não está. Ele pode não estar. Mas quando, mais cedo ou mais tarde, ele vai ouvir. E quando ele ouvir, ele volta. Aí sim, ele era uma ovelha, está vivendo como um bode, mas é ovelha. Agora, bode é bode. Pode querer viver como ovelha, mas não é ovelha. Está cheio aí de igreja, cheio de multidão, não sei o quê. Só Deus sabe ali quem é joio e quem é trigo. Aí a pessoa olha para você, não quer ir para... Porque ali é joio. Estava na igreja, servindo a Deus, estava no culto da senhora, no ciclo de oração, saiu. É joio. É você que pode decidir se a pessoa é joio. Então, se você não pode decidir, fica calado. Entendeu? Aí Jesus disse para a mulher samaritana, Deus é espírito, e se importa os que o adorem como? Em espírito e em verdade. Porque ele sabe quem são os seus. Aqui, os judeus rejeitaram, os gentios abraçaram, se alegraram e creram. E creram. Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Amém? Então você só crê porque foi Deus que destinou você para crer. Por isso que eu falo, eu anuncio a palavra, eu anuncio a graça de Deus em Cristo. Quer não? Não.
tá tudo certo. Ah, eu não vou não. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Tá tudo certo. Só sei de uma coisa. Eu fui selado. E eu não vou parar por ninguém. Eu vou caminhar. Eu vou anunciar. Entendeu, Flávio? Eu vou anunciar. Teve um irmão que disse, mas, meu filho, você tem que entender que... Meu irmão, Deus me chamou. Se Deus me chamou, Ele pode chamar você, a Tata, pode chamar a Flávia, pode chamar o Caleb, pode chamar A, pode chamar B, pode chamar C. Eu sei que Ele me chamou. Se você entender, você entendeu, que Ele também te chamou, entendeu, Flávia? Aí nós vai junto. Ah, mas não tem mais, eu vou. Quando eu conversei com o apóstolo logo no passado, antes de iniciar o trabalho aqui, ele falou assim, Alessandro, eu comecei lá na casa da minha mãe. Comecei lá, eu, a minha esposa, minhas filhas, começamos ali. Aí eu vou lhe dar um link, mandar uma mensagem para você entender. Aí ele colocou, a mensagem era essa. Eu estou correndo, alguma coisa assim. Corra também. Ou seja, ele foi chamado com um propósito. Entendeu? Foi chamado com um propósito. Ele não pode abrir mão desse propósito. Ele vai ter que anunciar. E os que estão chegando, corra também. Você foi chamado, você entendeu que foi chamado? Entendi. Você entendeu que foi selado? Eu entendi. Então faça a sua parte. Vá também. Corra também. Entendeu? Então, no passado havia na minha mente uma pressão psicológica, tipo, eu tenho que, para eu fazer, minha esposa tem que estar do meu lado, meu filho também, fulano também, meu irmão, minha mãe, meu pai, e não sei o que a gente quer que todo mundo vá. Não é isso? A gente quer que todo mundo receba a graça. Mas só vai receber quem foi o quê? Destinado para receber. Então a gente anuncia. Mas eu não quero, tá tudo certo, eu vou embora. Vamos caminhando. Mas fulano, eu não vou parar. O apóstolo disse, eu falo um dia desse, não precisa você correr não. Não. E também não pare. Só vá caminhando. Entendeu? Só vá caminhando. Não precisa pressa. Deus vai fazendo. Então, quando eu entendi que só vai receber só vai que crer, receber e crer os que Deus já destinou, aí sim eu descanso meu coração nele. Amém? Porque eu sei que mais cedo ou mais tarde vai chegar um e vai dizer, rapaz, e aquele carrão ali, tu toca? Eu digo, rapaz, eu toco não, eu vou tocar ele. Vai tocar, vou. Amém. Rapaz, aquela guitarra ali, tu toca? Eu digo, rapaz, eu toco, mas não gosto não. Porque às vezes eu quero adorar o Senhor, aí eu fico preso na cifra aqui, eu quero... Rapaz, posso tocar ela? Pode. Então eu vou tocar ela. Entendeu, Flávia? Uma hora vai chegar alguém que vai dizer, e aí, varão? Rapaz, eu queria me juntar com você. Eu digo, pô, já tá eu, você fulano, nós temos um Miloa, aqui oficial, Marechal Deodoro. Entendeu, Flávia? Eu creio nisso. Então eu não fico preocupado. Por isso, o que é a minha preocupação agora? Alugar um espaço. Por que alugar um espaço? Para que fique visível quem passa, quem veja. Que rapaz, que aquilo ali é uma igreja. Aí vamos lá, ou escuta a mensagem, porque tem muita ovelha que não sabe ainda que é ovelha. Entendeu, Flávio? Tem muita ovelha que está vivendo a vida. Eu creio. Eu creio. Ontem eu vi para encerrar aqui, ontem eu vi um vídeo no Instagram do coach, lá da Rua da Praia. Até um tempo atrás, muita gente ficava assim, até hoje, né? Até hoje. Porque ele é um cara alcoólatra, às vezes está drogado. Pessoas repudiam. Aí tem um colega aqui, o nosso, o Tidinho aqui. Aí disse que o coach chegou, isso o Netinho colocou no Instagram, tá no Instagram lá. Netinho colocou lá, disse que o Tidinho, rapaz, eu quero tomar uma, o coach. Só estou precisando de R$2. Olha como são as coisas. Aí
Entendeu? Pegou os R$ 2 e deu. Só que deu R$ 100 a ele. Não foi 2, foi 100. E ele saiu. Quando ele viu, oxi, aí voltou e deu mais uma bronca no outro. Disse, rapaz, você tá ficando doido, é? O que foi? Você me deu R$ 100, eu pedi só 2. Para que eu quero 100? Eu quero R$ 2. Aquilo chamou a atenção de quem estava ali. Porque se fosse outra pessoa? Tinha pego e levado. Ah, ele me deu porque aqui. Se fosse muitos crentes evangélicos, aí a lição você está acusando, não. Eu estou falando o que eu vejo, eu vejo. O cara achou, o cara perdeu uma aliança. O cara perdeu uma aliança de mais de R$ 3.000, só uma. Ou foi 10 mil, alguma coisa assim. Sei que o cara desesperado, a maré enchendo, ficava desesperado lá e na praia assim, caiu uma moedinha aqui. Se você for cavar, você já perdeu ela, porque você jogaria por cima e não acha mais. Manda chamar fulano, aí chegou um camarada que trabalha com detectorzinho, aí saiu procurando ali e tal, e cavando pra lá, cavando pra cá e tudo e tal, aí, pô, achou. Quando ele achou, o cara disse, ai meu Deus, muito obrigado, meu Deus, ai que bom, meu pai, aí fiquei negócio todo, aquela alegria toda, aí o cara disse, quanto é o seu trabalho? Aí disse, não, eu estava em casa aí, se o senhor achar por bem me dar alguma coisa, mas eu fico feliz de ver o senhor feliz aí, com a sua esposa, de achar o seu bem precioso aí e tal, o que o senhor me der aí eu agradeço, se não, tá tudo certo. Aí o cara foi e deu, mas foi R$ 300, parece que foi 500 a ele. Não, mas tá muito, não, mas é seu, eu estou dando de coração, com gratidão, é seu. O que é? Pastor disse, mas é na minha frente, eu não estou falando que alguém me disse, na minha frente, presença, eu ouvi, mas é besta mesmo, viu? Aí, ó, o cara achava, fazia, só ele sabe como é que acha. Já falou assim, só ele sabe como é que acha. Tinha identificado onde era, tá por ali e tal, dizia que não achou. Quando todo mundo saísse, a tardezinha umas 5, 6 horas, vinha aqui, o povo achava, né, a aliançazinha, ia em Maceió e vendia, pegava uns 10 mil por aí. Entendeu a malícia? Quem é o bandido? Aí quem é o criminoso na história? Quem é que está errado? O hipócrita, o falso? O pastor. Porque o que é alcoólatra, que muitos dizem que ele se morrer, nosso Jesus vai para o inferno, entendeu? Pegou o 100 e disse, oxe, fulano tá doido, e ainda deu uma bronca no cara. O cara sabe esse cara me deu uma bronca. Você tá ficando doido? Eu lhe pedi R$ 2 só, não pedi R$ 100 não. Para que eu quero R$ 2? E devolveu o cara, rapaz, esse camarada. Devolveu. Aí o netinho disse, tá vendo aí, gente? Se fosse outras pessoas, mas o coach a gente conhece de moleque. Eu conheço ele de moleque, é um cara super do bem. Infelizmente enveredou para aquele caminho ali, da bebida, da droga, lá. Entendeu? Mas é um cara do bem. E mostrou que é um cara do bem. Entendeu, Flávio? Então, quantas pessoas estão dizendo, fulano não está na igreja, não é ovelha, não é crente, não é servo de Deus. Pode não ser crente, né? Mas é filho. E se é filho, ou é perdição ou é salvação. Mas se for ovelha, não precisa você se já para ser. Você já é. Só você entender e ter a sua vida transformada e você reinar em vida. Saber que vai reinar bem, vai viver bem na terra e quando morrer, vida eterna. Amém? Senhor, nós te rendemos graças. Obrigado, Senhor, por essa palavra dessa manhã. Senhor, essa palavra venha encontrar espaço em cada coração, em cada mente, para que haja um crescimento da graça em suas vidas, que as pessoas possam entender que servir a Ti, Senhor, é o maior privilégio, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para crermos nessa graça, para recebermos essa graça. Descobrimos que fomos criados para a honra e para a glória do Teu louvor do Teu nome, Senhor. Nós te rendemos graças
Que os anjos ministrem sobre a vida de todos os que estão aqui presentes, os que estão pelo Facebook, aqueles que vão acompanhar depois pelo YouTube, que haja ministração de anjos sobre suas vidas. Recebam o maior abraço, recebam a graça de Deus em Cristo. Tenham um bom domingo, tenham um bom início de semana, que os anjos de Deus ministrem sobre suas vidas sempre. Amém, amém e amém. Que a graça de Deus em Cristo seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu fiquei, agora? Concluiu? Yeah. Eita.